Gênesis capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre as prioridades da igreja. E é interessante, porque a gente falou muito sobre igreja hoje já aqui, né? A importância de você estar centrado em uma fé pautada nas Escrituras, ou seja, desenvolver relacionamento com Deus, mas também de desenvolver relacionamento com outras pessoas que Deus está alcançando. Então, nós falamos sobre igreja aqui e hoje é necessário a gente falar sobre quais são as prioridades de uma igreja. O que faz com que uma igreja seja igreja, né? Que ela seja uma igreja saudável, né? Quais são as prioridades, né? Por onde nós começamos e o que nós devemos tomar atenção aí. Então, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Que diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus abençoou ele e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Deus, nos dê a Tua graça, ó Pai, para que a gente possa compreender o que o Senhor deseja de nós. Que ao sair daqui essa manhã, ó Pai, nós possamos sair animados, ó Pai, convictos da Sua missão para nós, ó Pai. Nós possamos ter realmente a nossa fé renovada no Senhor, ó Pai. Que o nosso coração possa ser transformado, ó Pai, pela Sua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No Gênesis, nós encontramos coordenadas básicas do que é a vida, do que é o ser humano. O ser humano é criado para ser a imagem e semelhança desse Deus. Esse Deus que é triuno. A gente escutou essa palavra várias vezes aqui na confissão. O que significa que Deus é uma trindade? Que esse Deus, mesmo sendo um único ser, um único Deus, é um Deus que contém em si três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunidade divina, comunidade perfeitamente relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente se relacionam, se servem, glorificam uns aos outros. É uma comunidade, é uma família, se a gente pudesse dizer assim. Deus é uma família, porque Deus é uma trindade. E essa doutrina da trindade, ela é exclusiva do cristianismo, né? Porque o cristianismo afirma que Deus é um único Deus, mas é um Deus aí que tem três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A semelhança do Deus trino é criado o ser humano. E o ser humano, ele é criado à imagem desse Deus para que ele possa desenvolver relacionamento com esse Deus. Ou seja, você é criado com consciência, percepção, sensibilidade, capacidade de criação, capacidade de desenvolvimento, de assumir responsabilidades que nenhum outro ser vivo desse universo tem. Você foi criado para a glória de Deus, para adorar a Deus, para se relacionar com Deus. É por isso que no Éden, nós acompanhamos isso no capítulo 2, Deus coloca o ser humano, homem e mulher, no jardim, planta no jardim, para que esse pudesse cuidar, cultivar, para que esse pudesse se desenvolver nesse planeta criado, nesse jardim, nesse lugar preparado. É o lugar da comunhão, o lugar da frutificação, é o lugar de dominar, é o lugar de assumir responsabilidade. O que é ser humano? É se relacionar com Deus, é criar, é se desenvolver no ambiente criado. Mas não somente isso, nós sabemos que no Gênesis capítulo 2, a mulher também é criada a partir aí do homem e é criado de maneira semelhante, é auxiliadora, é Ézer, né? A palavra Ézer para auxiliadora é a palavra que é usada para quando você vai a uma guerra e você é incapaz de vencer essa guerra sem a ajuda de um outro exército. E aí você precisa de um exército amigo, fazer uma aliança com um exército amigo para vencer um inimigo. É a palavra Ézer. Então, o homem por si só, o homem sozinho, ele não pode realizar nenhuma atividade sem a ajuda de um semelhante. Nós não fomos criados para a solidão. Não é bom que o homem fique só. Nós somos criados, então, para adorar a Deus, desenvolver relacionamento com Deus. Nós somos criados para se relacionar com aquele que é semelhante a nós.
né? O outro, nós somos criados para nos relacionar com o outro, mas nós também temos uma atividade nesse mundo criado, que é cultivar, que é guardar, que é desenvolver esse ambiente que Deus nos colocou ali. Perceba bem essas três relações, essa relação com Deus, com o outro, comigo mesmo, porque eu sou imagem de Deus, e em terceiro, com esse mundo criado, né? Nós somos criados para isso, viu? Esse é o mundo perfeito. Esse é o plano original, esse é o propósito original. Entretanto, o relato de Gênesis continua no capítulo 3 e diz que o pecado, ele entra no mundo. É isso a linguagem de Romanos. Pelo pecado de Adão, o pecado entra no mundo, quebra a imagem de Deus no ser humano. O ser humano ainda é a imagem de Deus, mas uma imagem que agora está corrompida pelo pecado. O homem perde a capacidade de se relacionar com Deus perfeitamente. O lugar do encontro deixa de ser lugar do encontro. Agora o outro se torna inimigo porque a culpa é do outro, a mulher que o Senhor me deu. A culpa também agora é do ambiente que produz espinhos e abrolhos. Fica difícil viver nesse mundo criado. O pecado, ele atrapalha ou ele estraga essa relação do homem com Deus, o homem com o próximo, a imagem que o homem tem de si. Ele olha para si e agora tem vergonha porque está nu. Ele também tem dificuldade e é expulso do jardim porque não é mais capaz de desenvolver esse mandato de Deus, o mandato original, né? O principal aqui do ser humano. E aí, essa é a história bíblica. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que é justamente isso que acontece. O ser humano, ele continua vivendo, porque o salário do pecado é a morte, e certamente morrerás, mas não morre. Então há uma morte espiritual, mas o homem continua vivendo, habitando a terra. E habitando a terra, tentando ou buscando desenvolver relação com a divindade, apesar de esse relacionamento ser dissolvido. Eu conheço, mas não conheço, tenho algum traço ali de que existe um Deus criador, mas quem é ele? Eu, ao longo do tempo, começo a perder a ideia de quem é o Deus verdadeiro. A ideia da trindade começa a ser perdida. O outro começa a se tornar inimigo, a ponto de eu matar o meu irmão, não é isso que acontece no Gênesis? A ponto do mundo se tornar tão ruim que a gente precisa de um dilúvio para poder resetar, né? De um mundo mesmo não ser mais um lugar tranquilo. A gente começa a perambular procurando cidades para habitar, lugar para chamar de casa, porque desde o Éden a gente não sabe o que é casa. Então Deus faz uma promessa: eu vou te dar um lugar, e nesse lugar você vai ser meu povo, ou seja, identidade restaurada, o relacionamento também vai ser restaurado, porque eu vou habitar entre vocês, e vocês vão ter uma terra para vocês prosperar. Vai se chamar, então, vai ser essa terra que mana leite e mel, né? É como se fosse a promessa do Éden de volta, né? Mas quando o povo chega nessa terra, o relacionamento que Deus começa a estabelecer através de Moisés também é quebrado. A lei de Deus é quebrada. A relação entre as pessoas também é conturbada. E o lugar que era para ser um lugar de paz, de alegria, um lugar de sustento, se torna um cenário, um palco de guerras, guerras e mais guerras. A ponto da própria Jerusalém, Israel, o território ser devastado várias e várias vezes. O povo que era para ser o povo de Deus ser levado como escravo. Vocês já sabem essa história. Império Assírio, Babilônico, o povo perdeu a identidade, perdeu a relação com Deus, perdeu a relação entre eles mesmos. E essa é a história do Antigo Testamento. Reis se levantam, profetas, a lei, a construção de templo, e nada é suficiente para que o ser humano volte a ser imagem e semelhança de Deus, desenvolver relacionamento com o seu próximo e desenvolver o mundo criado. Nada é suficiente para isso. Vocês estão acompanhando até aqui? Então, Deus, ele tem uma grande ideia, claro que não foi nos 45 do segundo tempo, né? As Escrituras diz que desde a fundação dos tempos um cordeiro foi imolado, o sacrifício era conhecido diante de Deus, Deus tinha um plano. E essa ideia e essa doutrina da soberania de Deus deveria ser o suficiente para a gente poder glorificar a Deus. Deus tem um plano. A história não está perdida. A história não está perdida. No tempo certo, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O ser humano, o perfeito, aquilo que Adão não conseguiu ser, Jesus, vivendo num mundo hostil, consegue ser. Desenvolver relacionamento com o Pai perfeito, desenvolver relacionamento com o seu próximo perfeito e desenvolver relação com esse mundo criado
perfeitamente. Jesus é capaz de fazer em um cenário totalmente conturbado aquilo que Adão foi incapaz. Se isso não fosse suficiente, a gente vê a glória de Deus revelada na face de Jesus. Se isso não fosse suficiente, Deus está edificando uma igreja, como diz Mateus 16, né? Versículo 18. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é soberano. Deus é soberano e tem um plano. O plano de Deus agora é, por meio da igreja, perdoar pecadores, reestabelecendo a imagem de Deus neles, por meio da obra da igreja, a qual o Espírito Santo conduz. A pregação do Evangelho, a fé que conecta o pecador a Jesus, então se torna essa grande arma da igreja, a qual nem as trevas podem prevalecer. Mateus 16, 18. Nem as trevas, o inferno não prevalecerá contra a igreja. Esse é o versículo que nós usamos como chave aí, que dá o nome à nossa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, então, Jesus compartilha o seu plano de que nós seríamos igreja. Aquele que tem conhecimento de quem Deus é e aquilo que ele faz, pela revelação especial de Deus, nasce de novo. Não é isso que diz João capítulo 3? Nasce de novo, nasce não da carne, né? Mas da água e do Espírito. E essa pessoa que, então, se torna aí filho de Deus, é a igreja de Deus. Somos nós, aqueles perdoados, aqueles que foram batizados, aqueles que confessaram a sua fé, que nasceram de novo, que receberam aí o Espírito Santo. É essa igreja habitada pelo Espírito Santo que tem como prioridade adoração, discipulado e missão. Algo muito semelhante ao que eu acabei de dizer que havia em Gênesis 1 e 2. Se na adoração nós somos convocados a nos conectar com Deus e a conhecer e a desfrutar de quem Ele é, no discipulado nós somos convocados a cuidar do nosso próximo. E na missão nós somos chamados a engajar os nossos pés, as nossas mãos com o mundo, com a cultura, com esse mundo criado. A desenvolver em trabalho, em serviço, a cultivar jardim em meio a desertos, em cidades de pedras. Certo? Essa é a ideia. Quais são as prioridades da igreja? As prioridades da igreja é adoração, discipulado e missão. Amém? É engraçado que quando o Abraham Kuyper vai falar sobre o cristianismo, a fé calvinista, no caso, né, as peculiaridades, que justamente é isso, adoração, discipulado e missão, o relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo, ele vai dizer que o catolicismo romano, ele faz justamente o seguinte: para você se relacionar com Deus, você precisa de um sacerdote. Para você se relacionar com o próximo, você também é incapaz, você precisa da igreja para fazer essa mediação, e você precisa se afastar do mundo, ou seja, secularizar o mundo. Outras religiões que às vezes diz que o Deus está nas coisas, o relacionamento com o próximo pode ser direto, não precisa de intermediação, o que vale é amar a pessoa pelo que ela é, o amor não faz essas diferenças de coisa, e o mundo, assim, é a realidade, né? É esse cosmo. A gente tem em outras religiões visões sobre Deus, o próximo e o mundo destoadas, mas o cristianismo oferece uma perfeita visão de como nós devemos ser, de como nós devemos ser como igreja, tá? Na adoração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Contemplar o nosso propósito supremo. Para que você foi criado? E, inclusive, é uma boa pergunta que você deve fazer todas as vezes que você acordar. Por que eu acordei? Por que eu acordei hoje, essa manhã? Por que não estou morto? Diante de tantas mortes no nosso país, por que não eu? Por que eu estou vivo? Por que moro onde moro? Por que tenho a vida que tenho? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de existir? Qual é o propósito de respirar? Qual é o propósito de ter passado por todas as coisas que passei? Por quê? O propósito é que você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para Deus, para desenvolver relacionamento com Deus. João 4, versículo 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Quem Deus está procurando? Pessoas que possam adorá-lo.
Quem são essas pessoas que Deus está procurando? Pessoas que possam adorá-lo, que possam desenvolver relacionamento com Ele. A gente sabe que o pecado é essa barreira que impede o ser humano de desenvolver relacionamento com Deus. Entretanto, no Evangelho é anunciado que Deus está perdoando pecados, perdoando pecadores, reestabelecendo a sua imagem. Nós estamos sendo perdoados, nós estamos sendo redimidos, lavados pelo sangue de Jesus, para que nós pudéssemos então ter relacionamento com Deus, a adoração, contemplar as maravilhas de Deus, acordar numa manhã, ela estando ensolarada, chuvosa, e contemplar as maravilhas e as obras de Deus. Entoar salmos, louvores. É por isso que a igreja canta. Quando nós cantamos a esse Deus. Por isso que a adoração ela deve ser feita a Deus e não a homens. Nós reconhecemos as obras de quem Deus é e faz. Quem Deus é? Ele é santo, justo, verdadeiro, excelso, glorioso. Nós cantamos isso. Nós dizemos santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Nós cantamos quão lindo és tu, maravilhas fazes tu. Nós cantamos sobre quem Deus é. Nós cantamos e admirados com quem vê grandes obras, olhando e contemplando a Deus. Nós não estamos contemplando o mar. Não é uma grande montanha. Não é uma vista dos céus e o planeta. Nós não estamos vendo as coisas criadas. Nós estamos olhando pela fé o Deus, Criador de céus e terra. E nós adoramos, nós cantamos, nós colocamos acorde nas nossas canções, nós cantamos em uma única voz, nós colocamos estrofes, nós fazemos poesias porque nós nascemos para adorar. Mas a adoração não se resume apenas à música. A adoração é o que nós somos, o que nós fazemos. É acordar e perceber, é se maravilhar. É se maravilhar porque Deus é. Ele era e há de vir. É Deus. É Deus se revelando a nós. É Deus acomodando a revelação de que Ele é a nós, nos dando a palavra de Deus, nos dando pregadores, nos dando canções, nos dando os livros. E nós contemplamos a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Essa adoração é a forma a qual nós nos relacionamos com Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma forma de adorar, porque ela é forma de relacionamento. É lá que nós adoramos a Deus, não somente como Criador dos céus e da terra, mas como Pai Nosso. É na adoração que nós percebemos que Deus é o soberano, excelso, acima dos céus, mas Deus é Pai. Por intermédio da obra de Jesus Cristo nos adotou, nós somos filhos e nós adoramos um Deus que é Pai. Nós podemos levar a Ele as nossas petições, as nossas ansiedades, os nossos planos, a nossa vida. Deus, eu acordei essa manhã, como eu posso te adorar? Como eu posso glorificar o teu nome? Como eu posso fazer o teu nome conhecido? Como posso ser grato? E aí a gente é convocado a essa adoração. Em Jesus, então, nós recebemos a capacidade de, mais uma vez, ser imagem e semelhança desse Deus que é. Esse Deus que é muito maior do que a gente pode imaginar, mas é o Deus que se revela em Jesus Cristo. É o Deus que nos convida novamente ao lugar de comunhão. Como Adão, na viração do dia, compartilhava da comunhão com Deus, agora não mais na viração do dia, mas o dia todo nós compartilhamos essa mesma comunhão. Mais perfeitamente porque temos Cristo como mediador de uma nova aliança, sabendo que os nossos pecados nunca mais serão problemas, porque o nosso pecado foi vencido na cruz. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados e não há mais separação entre nós e Deus, porque por intermédio de Jesus nós estamos ligados a Ele. Amém? Prioridades da igreja. Adoração. Mas não somente adoração, mas no discipulado, que inclusive parece que discipulado remete somente ao cuidado, mas no discipulado a nossa identidade é confirmada. No discipulado, a nossa identidade é confirmada. E por isso que eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28, nós sabemos de uma verdade que é
maravilhosa demais para nós. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus te chamou. Aquele que predestinou, chamou, o que chamou, santificou, justificou, e a esse que justificou, a esse também glorificou. É a obra da salvação. Por que você é chamado? Porque você creu. É uma pergunta que você deveria fazer também. Porque justamente eu fui salvo? Por que não outro? E por que eu fui salvo? Eu não era melhor do que ninguém, eu não merecia. Eu era miserável. Eu tinha a minha vida antes e para mim estava tudo bem. Eu gostava da vida que eu tinha. Ela não era 100%, mas eu gostava disso. Por que que quando eu escutei o Evangelho eu criei? Eu fui cativado, porque o meu coração se acendeu, porque eu quis, porque eu desejei. Por quê? João vai dizer, porque ele nos amou primeiro. O fato de Deus ter nos amado primeiro quebra em nós toda a resistência que nós tínhamos a esse mesmo Deus, que Romanos diz, no capítulo 1, que nós éramos inimigos. Mas agora não mais inimigos, amigos, filhos adotados, nós somos chamados. Chamados para quê? Para ser a imagem desse Jesus. Para que a nossa imagem... E o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é Jesus. A imagem de Deus é Jesus, o Filho. É que Deus vai conformando, vai imprimindo a imagem de Jesus em nós, a ponto de que nós vamos nos tornando igual a Cristo. Não é por isso que você se chama cristão? Não é por isso que as pessoas te chamam de cristão? Porque nós somos pequenos, miniaturas desse Cristo, desse Jesus, que é 100% homem, mas 100% Deus, relacionamento com Deus perfeitamente. Nós somos chamados a ser esses seguidores. Parece que no caminho do discipulado, no caminho do chamado do discipulado, nós seguimos a esse Jesus, seguimos as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus, e vamos nos tornando parecido com esse Jesus. Não é essa a ambição do Talmidim? Ser igual ao seu mestre? Essa é a ambição de todo cristão, ser igual a Jesus. Seja homem ou mulher, você tem um chamado ser igual a Jesus. Isso é o discipulado. O discipulado é seguir a Jesus. Então, essa é o primeiro significado para a palavra discipulado, seguir. E é isso que você está fazendo. Você está seguindo Jesus. Se não, deveria. Seguindo Jesus. Andando perto de Jesus. Se relacionando com Jesus. A tal ponto que você vai começando a falar e a viver e a ter atitudes como Jesus. Você vai se tornando um pequeno Cristo de fato. E a linguagem bíblica é essa, que nós vamos nos despindo do velho homem e nos vestindo de Cristo. E nós vamos vestindo de Cristo enquanto nós vamos seguindo a Cristo. Por isso que aqui não é um lugar para gente perfeita, mas gente que foi chamado. Porque perfeição é o caminho do discipulado. E esse é o último ponto que nós lemos aqui, é a glorificação. Nós ansiamos pelo dia em que seremos glorificados. Enquanto nossa mente vai sendo renovada, enquanto as nossas atitudes vão se tornando virtudes, enquanto essas coisas vão acontecendo, nós vamos seguindo Jesus. Dia a dia eu vou me tornando parecido com quem Ele é. Esse deveria ser o nosso objetivo. Aonde está a nossa identidade? Qual é a sua identidade? Que você é homem ou mulher? A sua profissão define a sua identidade? Onde você estudou, eu sou pastor, eu sou um advogado, eu sou um empresário, essa é a sua identidade? Essa não é a sua identidade. A sua identidade é que você é filho de Deus. A sua identidade é que você é filho de Deus. Você é um desses irmãos a qual Jesus é o primogênito. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a sua identidade? No mundo como o nosso, que as pessoas estão buscando identidade por meio de questões externas, questões de gênero, questões de aparência, estilo, moda, currículo, nós dizemos: nossa identidade está fundamentada naquilo que Deus fez por nós. Nós fomos adotados como filhos. Essa é a nossa identidade. Não é a cor da nossa pele, não é a nossa classe social. Nossa identidade é que nós somos filhos
de Deus, irmãos de Jesus. Amém? Romanos 8, 28, é isso. Também aqui nós somos chamados a cuidar uns dos outros, de discipulado. Como diz o Jonas Madureira, né? Discipulado é seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Aqui nós somos conformados à imagem de Jesus e nós recebemos uma grande responsabilidade, que é cuidar do nosso próximo, que é participar do processo de Deus, de transformar essa pessoa que está do seu lado à imagem de Jesus. É nesse caminho, é nesse meio do caminho que você é requisitado, porque Deus faz isso através de outras pessoas. São pessoas ajudando outras pessoas a serem conformadas à imagem de Jesus. Nós somos chamados à responsabilidade com o nosso próximo. Diferente de Adão, que coloca a sua culpa na sua esposa, nós agora assumimos a responsabilidade de caminhar com o nosso irmão, de suportar os fardos uns dos outros, de obedecer Gálatas capítulo 6, fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aqui na comunidade de fé, nós somos exigidos, fala a verdade, convocados a servir o nosso irmão, a lidar com pessoas diferentes e totalmente diferentes de nós. É aquela coisa, às vezes tem uma pessoa que fala alto, o outro fala baixo, o outro detesta barulho, o outro gosta das coisas organizadas, o outro é bagunceiro. É na comunidade de fé que nós somos provados, que nós somos desenvolvidos, que nós amadurecemos. Nos submetemos uns aos outros, não considerando o outro inferior a nós mesmos, nem nós superior aos outros. Mas como irmãos, nós somos ferramentas uns dos outros na santificação, no amadurecimento, na transformação. É por isso que na comunidade você é convidado ao serviço, ao discipulado, a ministrar o evangelho ao outro. Por isso que você precisa desenvolver sua relação com Deus. Por quê? Para que você possa, então, ajudar esse outro também a caminhar com esse Deus, com esse Jesus que nós seguimos. E seguindo de perto. Porque nessa caminhada, ninguém pode ficar para trás. Nessa caminhada, a gente não fica assim, olhando para Jesus e cegos por Jesus. Olhando para Deus, nós somos convocados a olhar para o nosso próximo. É por isso que o mandamento diz, né? Amará o Senhor teu Deus e ao próximo. A adoração é adorar a esse Deus, mas é também adorar de olhos abertos, servindo o nosso irmão. Não deixando ninguém para trás, olhando para ver se há alguém entre nós padecendo de falta de amor, de amizade, de palavra, de companhia. Essa é a igreja de Jesus. Essa igreja que nós falamos, igreja saudável, é a igreja que a gente adora a Deus, mas a gente vê se o nosso irmão também adora. E se não adora, e por quê? Precisa de algo? Será que Deus colocou em mim um dom, algo que esse meu irmão precisa? É aqui que nós nos disciplinamos também. A disciplina entre nós não é ato de exclusão ou no sentido de subjugar o outro. Nós disciplinamos o nosso irmão quando nós dizemos: ei, não é assim que segue a Jesus. Ei, essa coisa na sua vida, esse ato, essa forma, isso precisa mudar e eu estou aqui para a gente poder mudar isso junto. A gente não aponta o erro e fala, você é errado. Nós apontamos o erro e falamos, vamos lutar contra esse pecado junto, contra esse desvio junto e juntos crescer. É por isso que na ceia a gente espera uns pelos outros, porque a gente entende o corpo de Cristo. Mas se não fosse suficiente adorar a Deus e seguir a Jesus, cuidar do nosso próximo, esse é o discipulado, nós temos uma tarefa, uma missão no mundo. E essa missão está expressa em Mateus capítulo 28. Abre a sua Bíblia comigo lá. Mateus 28. A partir do versículo 19. Mateus 28, 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se nós somos chamados a adorar a Deus, conectados a uma comunidade dos filhos de Deus, nós não podemos ficar presos aqui dentro. É muito bom a comunhão, é muito bom viver e desfrutar e compartilhar dos dons aqui. Mas nós somos chamados também ao mundo, primeiramente pregando o evangelho.
pregando o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, a todos os tipos de pessoas. Essa que é a questão. Talvez você não tenha um chamado claro para ir para a África ou para ir para os ribeirinhos. Se você tiver, eu quero ser o primeiro a investir nisso. Mas talvez você tenha um chamado para viver a vida comum e ordinária. Ser um pai de família, uma mãe de família, um trabalhador de TI, um faxineiro, quem sabe aí um empreendedor. Talvez esse seja o chamado seu. Talvez você é chamado nesse lugar aí onde você está a fazer discípulos de todas as nações, a pregar o evangelho. Então você é chamado a pregar o evangelho, a dizer para as pessoas aí que existe um Deus a ser adorado, que é em Cristo Jesus que nós encontramos a expressão exata de quem esse Deus é. Não é assim que Hebreus diz? Nós dizemos então ao mundo que existe um Deus a ser adorado, um rei que governa sobre todos, que ele está perdoando pecadores, que ele está redimindo pessoas, que ele está lavando pessoas com seu sangue e que essas pessoas são convocadas pela fé a se unirem com esse Deus. Nós somos chamados a pregar Jesus a todas as pessoas, aos nossos amigos, colegas de trabalho, aos nossos familiares. Esse é o chamado ao mundo. Mas não somente isso. Nós pregamos o Evangelho. Mas nós também somos chamados a testemunhar a vida de Deus, a vida no reino, através das nossas próprias vidas. Nós somos chamados a cultivar o jardim, a cuidar, a trabalhar por excelência, a cuidar do nosso próximo. Não como uma forma de enganar as pessoas. Eu estou te dando um pão para que você vá à minha igreja. Eu estou te dando um prato de comida para que você... Ou então eu estou te dando um emprego na minha empresa para você se tornar membro da minha igreja. Não. Nós trabalhamos, nós cultivamos, nós criamos, porque isso é mandato de Deus. É isso que Adão deveria ter feito no jardim. E numa cidade de deserto, de escuridão, de trevas como a nossa, nós somos chamados através das nossas profissões, através dos estilos de vidas, a cultivar jardim, oásis. Porque existem pessoas no nosso meio que estão passando por desertos. Existem pessoas andando por trevas e Jesus diz que nós deveríamos ser uma cidade no alto de um monte, abrigo para quem está perdido. Abrigo para quem está perdido, sombra para quem está cansado. É por isso que o salmista no capítulo 1 diz, que o justo é como aquele que é plantado ao redor do ribeiro, que as suas folhagens, as suas folhas não secam nem murcha e no tempo certo dá fruto. Porque nós devemos ser sombra, lugar de descanso para aqueles que estão cansados e nós devemos produzir frutos para aqueles que estão famintos. É o chamado da igreja. O mundo não é somente o inimigo. E eu sei que você pode ter uma visão do mundo assim, mas nós somos chamados a desenvolver a vida nessa cidade de pedra, através daquilo que nós produzimos, da vida comum. É adoração também isso, é culto também isso. O seu trabalho não pode ser penoso, a sua formação, e olha bem, quando você for escolher a sua formação, escolha com um propósito, veja um sentido nisso. Se você está vivo é porque existe algo a ser feito ainda, pessoas para ser abençoadas, leis para ser desenvolvidas. Se você é um médico, se você trabalha na área da saúde, cuide das pessoas. Se você trabalha na área da segurança, faça isso de maneira íntegra. Se você cuida de crianças, se você ajuda na alfabetização, se você é um empresário, desenvolva, enriqueça, não para si, mas para a glória de Deus, para gerar emprego, para desenvolver esse mundo. Um mundo quebrado como o nosso precisa ter atitudes de pessoas regeneradas. Pessoas que fazem isso por um motivo, não por si mesmo, não para fazer o nosso nome conhecido, não para o nosso bolso ser cheio de dinheiro. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas que nós possamos realmente nos lembrar de cultivar um lugar onde as pessoas realmente podem desenvolver vida, adoração, discipulado e missão. Tudo que nós fazemos é missionalidade. As pessoas que nós cuidamos é discipulado. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus é adoração. Amém? É com essa mensagem que eu queria que você pensasse sobre essas prioridades da igreja. Uma igreja precisa ter esse foco. Deus no centro. Pessoas não podem ser um degrau para objetivos. Pessoas fazem parte da nossa família. Nós precisamos nos conectar a essas pessoas que estão aqui.
E a vida no mundo não pode ser penosa. Realmente, nós aguardamos uma nova pátria, novos céus e nova terra, mas que Deus venha nos encontrar trabalhando, não ociosos, que nós possamos oferecer a Deus e dizer para Deus o seguinte: foi isso que eu fiz com a minha vida. Foi isso que eu preguei o evangelho. Eu cuidei do órfão, da viúva, daquele que está encarcerado, daquele do necessitado. Eu cuidei do meu irmão. Eu assumi a responsabilidade. É assim que nós devemos ser encontrados na segunda vinda de Jesus. Como pessoas que frutificaram, que dominaram, que sujeitaram a terra. Pessoas que realmente viveram para a glória de Deus. Pessoas que foram regeneradas. É a igreja de Deus, é o chamado à igreja de Deus. Essas são as nossas prioridades: adoração, discipulado e missão.